Nessa aula, você vai aprender sobre hospedagem de sites. A definição de hospedagem de site é um serviço online que permite a publicação de um site ou aplicação na internet. Então, basicamente, você consegue disponibilizar, publicar o seu site e outras pessoas conseguem acessar. Vamos a um exemplo que vai ficar mais fácil compreender. Para fazer a publicação do seu site, você precisa de um local. E aqui nós podemos fazer uma comparação com o terreno para construir a sua casa. Então, a hospedagem é como se fosse esse terreno. Você precisa de um local para colocar o seu site. E o seu site nós podemos comparar com uma casa. Então, você constrói o seu site, ele precisa ficar em algum lugar e esse local é a hospedagem. Mas as pessoas precisam acessar o seu site e eles utilizam a internet. Nesse caso, para acessar a sua casa, nós iremos utilizar a rua. Então, utilizando ruas, eu consigo acessar a sua casa. Mas eu preciso saber o local da sua casa. E esse local é o endereço. Então, o endereço ele define o lugar que está a sua casa, da mesma maneira que o domínio ele define o local que está o seu site. Então, utilizando o domínio, eu consigo, pela internet, acessar o seu site da mesma maneira que utilizando o seu endereço, pela rua, eu consigo chegar na sua casa. E os domínios, eles podem ser dessa maneira, por exemplo, o google.com. Ao escrever o domínio, você consegue acessar um determinado site. Você não precisa se preocupar com a mecânica de como isso funciona, da mesma maneira que você posta uma carta no correio e você não se preocupa na mecânica de como isso é feito. Você apenas coloca o endereço que você quer que chegue essa carta, que chegue a encomenda e ela chega no endereço apropriado. Então, da mesma maneira, você não precisa se preocupar como funciona esse processo. É claro que tem um processo bem interessante por trás, mas nós não iremos tratar nessa aula. Então, você compreendeu, utilizando essa comparação, como funciona a hospedagem e como é essa estrutura entre acessar o seu domínio, localizar o seu site pela internet. Bem, agora que você compreendeu isso, vamos falar um pouco sobre tipos de domínios. Supondo que você queira registrar um domínio, nesse caso com o meu nome, Jamilton. Eu poderia registrar esse domínio como jamilton.com, jamilton.com.br, que são estruturas que você já está acostumado a utilizar. Provavelmente, você já acessou muitos sites que tem o .com, que tem o .org e o .com.br. Cada um desses domínios, você pode fazer um registro em uma entidade que controla todos esses domínios para que nós não tenhamos domínios repetidos. Então, não vai acontecer de ter um jamilton.com duas vezes, da mesma maneira que existem entidades que controlam o CPF. Então, nós não temos CPFs duplicados, pelo menos não era para acontecer. E cada um desses domínios ele tem um custo para você fazer o registro. Então, supondo que você queira registrar o jamilton.com. O registro .com, ele normalmente custa R$ 9,90, mas pode variar dependendo do local. Já o .com.br, ele pode custar até R$ 36,00 e esse pagamento é anual, podendo ficar mais barato se você fizer o pagamento de 3 anos. Então, o domínio é algo que você precisa comprar. E quando você compra o jamilton.com, não quer dizer que você comprou o .com.br. Se você quiser que os dois fiquem disponíveis para você, você precisa comprar e pagar anualmente cada um desses domínios. E os domínios variam de preço, depende do final aqui do domínio. Alguns domínios, como o .com.br para o Brasil, são mais concorridos do que outros. Então, normalmente, você acaba pagando entre R$ 9,90 e R$ 36,00 para comprar esse domínio. Mas você deve estar se perguntando, mas eu preciso comprar um domínio para fazer o curso? Não, você não precisa, pois tudo que é utilizado no curso é gratuito. Nós podemos utilizar um serviço de domínio gratuito, que são os subdomínios. É claro que nesse caso, como ele é gratuito, você não consegue utilizar jamilton.com. Nesse caso, nós vamos utilizar o Jamilton. O nome da hospedagem da empresa que disponibiliza esses domínios gratuitos, .com.br, mas você já vai conseguir
configurar o seu site. E se você quiser fazer uma configuração de um domínio profissional, durante o curso eu também mostro como fazer isso. A minha recomendação é que você siga o curso inteiro utilizando domínios gratuitos e caso você queira lançar o seu site pessoal ou o site da sua empresa, aí sim você pode comprar um domínio profissional como esse. Eu vou falar também sobre os tipos de hospedagens. Então você entendeu que o domínio você paga para ter o domínio profissional como esse e esse pagamento é anual. Então o domínio você precisa comprar. A hospedagem também. O domínio, na verdade, ele só aponta para o local que está o seu site. É como se fosse o seu endereço e você pagasse para ter um endereço, que é o que acontece aqui com o domínio. No caso do domínio, você precisa pagar para ter esse domínio. Então, voltando aqui nos tipos de hospedagens, nós temos hospedagem paga. Normalmente, você tem um domínio próprio, como www.suaempresa.com.br, .com.edu e assim por diante. Esse sufixo você consegue configurar quando você estiver comprando o domínio. Então, se eu quiser registrar, por exemplo, suaempresa.com.br, eu posso .com, .edu, .gov e assim por diante. Normalmente, nas hospedagens pagas, você tem bastante armazenamento para guardar as imagens do seu site, os vídeos, tudo relacionado ao seu site precisa ficar em algum lugar. E nesse caso, é na hospedagem. E quando você tem uma hospedagem paga, normalmente esse armazenamento é bem alto. Nós temos também serviço de e-mail. Você pode criar, por exemplo, um e-mail atendimento@suaempresa.com.br e com isso receber e-mail dos seus clientes. Já a versão gratuita, existem diversas hospedagens gratuitas, inclusive no curso nós vamos utilizar o tempo todo hospedagens gratuitas e mais adiante eu vou mostrar como comprar uma hospedagem paga, fazer o registro do domínio, todo esse processo. Mas durante o curso todo, nós vamos utilizar uma hospedagem gratuita e para isso, nós vamos utilizar subdomínios, como por exemplo, suaempresa. O nome da hospedagem, aqui eu coloquei apenas hospedagem, mas pode ser qualquer outro nome de hospedagem.com.br. Normalmente você tem um espaço de armazenamento limitado, então você não tem tanto espaço assim para guardar suas imagens e vídeos, mas para um site simples é possível utilizar apenas hospedagem gratuita. E você normalmente não tem o serviço de e-mail, ou quando você tem, você utiliza também o subdomínio. Então fica atendimento@suaempresa.hospedagem.com.br. Então você precisa utilizar esse hospedagem, que normalmente é o nome da empresa. E com isso nós encerramos essa aula. Nessa aula você viu como funciona hospedagem, domínios e já na próxima aula nós vamos começar a hospedar o seu site. Então, até a nossa próxima aula.